Olá, Daniele, seja muito bem-vinda. Já já nós vamos iniciar a nossa live. Obrigada por estar aqui. Olá, sejam muito bem-vindos. Já já a gente vai dar início à nossa live. Obrigada por estarem aqui. Olá, Leandro, seja muito bem-vindo à nossa live. Olá, boa noite. Tudo bem com você? Tudo e com vocês? Tudo bem. Pessoal, vocês estão escutando a gente bem? Tá tranquilo aí? Vamos fazer os testes iniciais antes da gente começar. Agora, daqui a 2 minutinhos, a gente tem início na nossa live. Quero já convidar vocês que já entraram, por favor. Se vocês têm dúvidas sobre o tema de hoje, podem colocar no comentário. Pode colocar aí onde tem esse símbolo de interrogação. Se você achar que o tema de hoje é interessante para alguma outra pessoa, convida essa pessoa via esse aviãozinho. Agora, se você quer dar um feedback pra gente, achar que você está curtindo a nossa live, você coloca uns coraçõezinhos aí pra gente saber que a gente tá caminhando pro lugar certo. Se você achar que não, você fica quietinho que a gente vai mudar o nosso caminho pra ver se a gente te conquista nessa live que a gente tá fazendo. Combinado? Aqueles que têm dúvidas, têm perguntas, o nosso tema de hoje é gestão de pessoas e startups. Ó, a gente já está sendo curtido, tô amando. Você tá vendo? A gente mal iniciou. Eu não sei se você tá vendo aí, a gente já tem alguns convidados com a gente. Pessoal, são 2 minutos e a gente já dá início à nossa live. Estamos aguardando aí o horário para a gente poder começar. Ei, Rita, seja muito bem-vinda! É um prazer ter vocês aqui com a gente. Coincidentemente, gente, vocês não acreditam, a Rita, ela ao mesmo tempo foi aluna do Leandro e a gente se conheceu e a gente se conectou com prestação de serviço também, né, Rita? Você também é uma querida, Rita. E para quem tá chegando aí, tem muita gente que a gente quer conhecer. Conta aí pra gente, de onde você tá vindo, que curiosidade você tem, o que você quer perguntar. Você tem algum contato com startup? Você faz parte de alguma startup? Você está na gestão de pessoas? Divide aí com a gente, traz pra gente as suas dúvidas. Nós também te adoramos. Vamos lá. Para quem tem dúvida, coloca no comentário pra gente, coloca na interrogação pra gente. Se você acha que se essa live é importante para alguém, convida aí pelo aviãozinho. E se você tá curtindo essa live, coloca os coraçõezinhos aí pra gente saber que a gente tá no caminho certo. Seja muito bem-vinda, Adriana. Em 1 minutinho a gente começa essa live, gente. Tá combinado? Vocês estão escutando a gente bem? As imagens estão bem para vocês? Internet hoje tá, tipo, muito boa? Ó, saiu coraçãozinho pra internet. Fraquinho, mas saiu. Então, tô acreditando que tá tudo bem. É isso mesmo? Olá, boa noite. Leandro, 18 horas. Nós vamos privilegiar as pessoas que estão aqui com a gente. Vamos começar? Sim, claro, com Olá, certeza. pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Meu nome é Juliana Bell. Hoje trabalho como coaching, palestrante e também facilitadora da transformação de líderes e de equipes. Eu trabalho com gestão de pessoas há mais de 20 anos. Já trabalhei em organizações grandes, já fui superintendente de gestão de pessoas. E esse mês resolvi fazer diversas lives para homenagear o dia do RH, que foi em junho, com o mês do RH, com várias lives interessantes para vocês. E o meu convidado de hoje, que já já vai se apresentar, é o Leandro Sintra. O tema que a gente tem para falar para vocês é gestão de pessoas e startup. Que conexão há nesses dois elementos? O que podemos fazer juntos e melhor? E por que isso é importante? As startups têm surgido em grande volume, com várias ideias. Eles têm experimentado novas formas de gestão, novas formas de conexão da liderança com as suas equipes, entre as suas equipes. Eles têm experimentado novos modelos de negócio, novas formas de produzir. E isso faz com que a gente, de gestão de pessoas, tenha que ser convidado a ficar de olho, porque ali
pode surgir uma oportunidade ou um aprendizado. E é sobre isso, então, que o Leandro, que está aqui com a gente, vai falar. Só reforçando, se você tem uma pergunta sobre isso, coloque em comentário ou na interrogação. Se esse assunto é importante para alguém que você conhece, chama ele pelo aviãozinho. E se a gente estiver indo bem, dá uns coraçõezinhos para a gente saber. Estamos indo no caminho certo. Leandro, por favor, se apresente para a gente. E muito obrigada por ter aceito o convite de estar aqui. Boa noite a todos. Eu que agradeço o convite de participar. Meu nome é Leandro Pinheiro Sintra, né? Apesar da minha formação ter sido em engenharia elétrica, o início da carreira ser engenharia elétrica, eu fui levado para a gestão, tanto gestão de projetos, gestão de operações, gestão financeira, gestão estratégica. E aí eu fui tendo alguns cargos de gestão em organizações de segmentos diferentes. Fiz um doutorado e um pós-doutorado em administração para trabalhar com inovação, gestão de pessoas e desempenho organizacional nessa articulação, né? E tenho a maior parte da minha carreira atuado na linha de inovação, seja na gestão de projetos de inovação ou então em startups, por exemplo, que é o nosso tema de hoje, né? Atuei num fundo de investimento em startups e que tive a oportunidade de ser diretor de algumas startups para prepará-las para novos investimentos, né? Além disso, tive a oportunidade também de ficar morando um tempo no Canadá e no retorno tenho atuado especificamente algumas startups de gestão de pessoas, com soluções de gestão de pessoas, né? E também ajudando algumas organizações nessa conexão por meio de inovação aberta com as startups do mercado. Ok? Ok, Leandro, eu já vou de cara lançar uma pergunta que pode parecer básica, mas eu acho que ela é muito essencial para qualquer pessoa saber. O que é uma startup? Ah, sim, boa pergunta, né? Porque se fala muito de startup, mas às vezes a gente não sabe direito o que é essa startup, né? Então, para a gente começar, eu acho que é uma boa pergunta para a gente nivelar todo mundo nesse conceito, né? A startup, ela é uma pequena empresa, né? Uma microempresa, né? Uma nova empresa, mas o que diferencia ela das outras empresas que estão sendo criadas, né? A gente tem na startup algumas características particulares. Por exemplo, a possibilidade que ela tem de escalar o seu negócio de forma exponencial, né? E ela também tem, nesse sentido, algumas características específicas, que até outras organizações estão se inspirando nessas características, que são as características de uma organização exponencial. Ok? Quero te perguntar. Ok, o que é startup? Mas o que é escalar? E me conta um pouco, que startup que você conhece que escalou? Ok, a gente pode falar aqui do Instagram, por exemplo, que a gente está utilizando, né? É um exemplo de uma startup que escalou. Então começou com um grupo pequeno, foi aumentando ali, de repente bombou e um tanto de gente começou a utilizar. Então escalou e realmente foi ampliada no mercado, né? Aconteceu mesmo também no WhatsApp, que todos nós usamos, né? Alguns anos atrás não existia, de repente um ou outro só começou a utilizar, daqui a pouco todo mundo já estava utilizando. Então isso foi uma questão de escalar, né? O escalar, o interessante é que ele, para ser viabilizado, ele precisa necessariamente de tecnologia. Porque se a gente tem uma organização que é muito pautada apenas em equipamentos, né? E em pessoas, né? No sentido de eu preciso aumentar a minha produção, por exemplo, a minha entrega, eu tenho que aumentar os meus equipamentos, as minhas pessoas, eu tenho nesse sentido restrições para escalar. Usando tecnologias, que é o meio que a startup costuma tratar, né? Atuar, como por meio das tecnologias ela consegue escalar muito. De tal forma que, se ela precisa de atender um mercado maior, ela não precisa de aumentar proporcionalmente a sua equipe, a sua estrutura para isso. Então, esse que é o conceito de escalabilidade aí, do escalar de uma startup. Deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, se eu sou uma empresa que entrega pizza, eu tenho um limite para o meu entregador entregar. Então, dependendo do volume de compra de pizza, eu tenho que contratar mais um entregador, mais uma moto, mais uma pessoa para poder fazer a pizza. Se eu sou uma startup, eu uso a tecnologia. E sei lá, eu tenho 3 pessoas contratadas, 3 computadores.
Aí eu, como Instagram, entrei na sua casa, na casa de outra pessoa, e aí eu entro na casa de 1000 pessoas, mas eu posso continuar com aquelas 3 pessoas, aqueles 3 computadores. Eu entrei na casa de 1 milhão de pessoas, eu posso ter só mais uma pessoa, e eu usando a tecnologia, eu diminuo o custo e faço um tantão de coisa a mais. É isso mesmo? É por aí mesmo. Nesse exemplo que você está utilizando sobre a pizza, né? A gente tem um exemplo de startup que soube explorar isso de forma escalável, que é o iFood, por exemplo, ou Uber Eats, né? Porque ele conseguiu viabilizar uma expansão do mercado, tendo um conjunto grande de restaurantes, vamos falar assim, de parceiros, que vão fornecer em função das demandas dos usuários, né? Então, eles conseguiram escalar sem ter necessariamente um investimento em restaurante, em pizzaiolos, em entregadores, né? Mas trabalhar numa rede de conexões de parceiros para viabilizar. Muito legal. Agora tem uma outra palavrinha que você usou na sua definição de startup, que foi exponencial. Me conta o que que é isso e que startup que a gente pode ter como exemplo que usou isso. Interessante o exponencial, né? Ele vem da própria matemática, né? Não sei se todo mundo vai lembrar, mas a gente tem aquele gráfico com curva linear, né? De um crescimento linear, né? E o crescimento exponencial ele começa crescendo devagarzinho, mas depois ele cresce numa proporção que é muito maior do que o crescimento orgânico e linear, né? Então, o crescimento exponencial ele vem então da matemática nessa lógica, né? Dessa curva de uma exponencial e, ao mesmo tempo, vem também de um conceito de pensamento exponencial, né? Um pensamento exponencial do ponto de vista de economia, né? E que tem relação também com escalar, né? E o interessante é que todos esses conceitos de exponencialidade deram origem também ao conceito de uma organização exponencial, que também tem pensamentos que viabilizam esse crescimento exponencial. E que tipo de características fazem com que uma organização seja exponencial e outras não? A organização exponencial, inclusive, tem muito material sobre isso na internet, tem livros sobre o assunto, tem um livro chamado Organizações Exponenciais, que eu recomendo a leitura, né, para a gente entender melhor essa organização que a gente consegue ver um pouco mais nas startups, mas que não seria restrita para startup. Várias grandes organizações estão buscando ter insights nesse tipo de organização exponencial, né? Mas ela tem algumas características, por exemplo, de trabalhar com interfaces, melhorar as interfaces entre as áreas, né? Trabalhar, por exemplo, na mobilização das fronteiras, quebrando não só de forma figurativa as barreiras entre as áreas para viabilizar essa co-criação, né? Pensando que os processos eles são transfuncionais nas organizações e que dificilmente uma área ela vai trabalhar sozinha. Então, trabalhando com interfaces internas e também trabalhando com interfaces externas com os nossos clientes, com os nossos stakeholders, a gente tem condições de ter uma entrega de maior valor, né? E, ao mesmo tempo, a organização exponencial, ela também tem a característica de experimentação. Que, em vez de fazer algo grandioso, né, ter um grande investimento, e, de repente, quando a gente for entregar, ainda precisar de algum ajuste fino, de repente até não fazer mais sentido, a experimentação faz com que a gente trabalhe com pilotos. Tem um termo, inclusive, que a gente usa muito no meio da startup, chamado MVP, que seria o quê? Um produto mínimo viável. Que, em outras palavras, seria o quê? Um protótipo, um piloto, um exemplo que eu consigo validar, receber feedbacks e conseguir, então, aí sim, construir algo que faça mais sentido no nosso contexto, que entregue o valor e que responda às dores aí do mercado dos nossos clientes, né? E outra característica que a organização exponencial tem também, eu queria destacar, são várias, mas para não estender muito, é a característica de trabalhar também com o desenvolvimento de equipes auto-organizáveis, trabalhando em desenvolver a autonomia dos colaboradores, né? Fazendo também os seus experimentos de modelo de gestão, de formas que cabem naquela cultura para isso, para esse movimento, baseado muito na linha do Management 3.0, da gestão 3.0, né? Leandro, eu queria te fazer algumas perguntas baseadas nesse tanto de informação que você gerou para gente. A primeira Ok? coisa é, você falou do MVP, que é o produto mínimo viável.
Você consegue dar para a gente um exemplo? Porque eu vejo muitas pessoas entendendo e confundindo um produto que não está acabado com um produto mínimo viável. Que diferença que tem uma coisa da outra? É interessante que um produto mínimo viável não é eu entregar parte de um produto. Porque parte de um produto não necessariamente ele está entregando um valor para o cliente. Não é? O produto mínimo viável é eu trabalhar numa entrega de algo que já consiga representar a proposta do meu produto, já entregar algum valor para o meu cliente, para eu conseguir, então, com o mínimo de investimento possível, de esforço possível, já receber feedback e validação disso do mercado. Né? Então, um exemplo que a gente tem aqui de uma startup já da região, dando um exemplo e nome, né, é a Simpla. Né? A Simpla, eles estão com o MVP, que é a versão beta do streaming deles. Vou traduzir tudo isso aqui que eu estou falando. Tá? É o seguinte, eles lançaram a possibilidade, nesse momento de distanciamento social, de as pessoas não só usarem a plataforma do Simpla para fazer vendas de ingressos, mas também de fazer os eventos de forma virtual, né? Usando uma plataforma em parceria lá com o Zoom. Né? Então eles fizeram isso não já lançando o produto, eles fizeram uma versão que é como se fosse de teste, né? De piloto. Então começaram a difundir com alguns clientes que eles já tinham, depois expandiram um pouco mais para validar essa solução no mercado, ver inclusive assim, o quanto que eles podem cobrar por isso, ver se isso é algo que vai agregar mais valor para reter os clientes que eles têm. Né? E em vez de desenvolver uma ferramenta do zero, eles fizeram uma parceria com uma instituição que já tinha uma ferramenta nesse sentido. Então, eles construíram uma possibilidade sem precisar de fazer um investimento gigantesco e já viabilizando um valor para ser entregue para o cliente, né, e ao mesmo tempo tendo feedbacks para amadurecer essa solução. Agora, Ok? existe uma outra expressão que também foi usada por você, que foi das formas das pessoas interagirem, que nas organizações acontecem, mas muitas vezes acontecem com muros. E eu escuto muito se falar de squad. Você pode explicar para a gente o que é um squad e qual que é a proposta que vem de se usar um squad? Squad é um tipo de organização de equipe, né? Que algumas empresas de tecnologia estão utilizando, algumas startups estão utilizando. Né? Eles vieram muito de uma lógica de organização, de operação, de uma forma mais leve, mais ágil, não é? Onde essas equipes, que geralmente são multidisciplinares, se reúnem para buscar trabalhar em um produto específico, por exemplo, num serviço específico, num projeto específico. Então, essa equipe multidisciplinar, ela trabalha também com modelos ali de autogestão, né? Onde todos eles sabem o que todo mundo ali está fazendo, de tal forma que façam a construção do como fazer em conjunto, sem ter a necessidade de ter um gestor numa linha de comando e controle naquela lógica. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não, a própria equipe ela se empodera e trabalha com esse mecanismo para chegar ao resultado. O resultado esperado é colocado para ela e naquela lógica de missão dada e missão cumprida, então eles vão assumir isso enquanto equipe para chegar até o final. Então esse squad, né, se a gente for traduzir, a gente pode falar de esquadrão, mas eu prefiro o termo tribo, né? Então são as tribos organizacionais que são organizadas com equipes multidisciplinares para conseguir entregar seus resultados. Então, o clima nesses squads, já atuei em organizações experimentando esse modelo organizacional, então é muito interessante o desenvolvimento das pessoas na medida em que a gente vai e dá a possibilidade dessa autonomia deles construírem o como eles vão fazer para atender um objetivo. Então, é muito bonito a gente entender e visualizar e experimentar, assim, esse desenvolvimento de pessoas dentro de um squad. E interessante também que isso não só melhora o clima, não só desenvolve as pessoas, mas que é algo que soa muito bem no contexto das organizações, isso melhora também os resultados. Eu vejo você falar sobre o squad e você falou também sobre o modelo Management 3.0 ou Gestão 3.0. E vi algumas características que me parecem comuns. Você pode trazer para a gente assim, o que é a Gestão 3.0, como que ela funciona e como que o squad se encaixa nisso? Sim, o Squad é uma forma de utilizar também a gestão 3.0. A gestão 3.0, posso resumir para vocês
da seguinte forma. Se ela é 3.0 é porque teve uma 1.0 e uma 2.0, não é? Então, essas gestões anteriores, elas foram muito pautadas na hierarquia, no comando e controle, certo? Né? Utilizando modelo de gestão também, mas muito numa lógica hierárquica, né? Na gestão 3.0, é a nova onda de gestão, né? Onde se busca dar mais autonomia para a equipe. O líder tem um papel que é diferente, né? Ele tem um papel ali de facilitador, facilitador do processo, facilitador dos resultados, facilitador do desenvolvimento das equipes e menos aquela pessoa centralizadora das decisões, centralizadora dos direcionamentos, né? Então, a gestão 3.0, ela trabalha, então, em características de empoderamento da equipe, né? E, ao mesmo tempo, de repensar o papel da liderança ali na equipe. Então, o Squad, por exemplo, é uma forma disso, porque o Squad, geralmente, ele não tem ali um líder formal, né? A própria equipe, ela se autogerencia, vamos falar assim, né? Eu posso ter ali um ponto de referência, um facilitador, né? Que em alguns squads específicos são, por exemplo, fazendo conexão com o método de gestão ágil de projetos, é o papel ali do Scrum Master, né? Que ele está ali com um papel muito mais de facilitador, se aparecer algum tipo de obstáculo que a equipe não consiga superar, para ele puxar, então, para ele ser um facilitador da superação desse impedimento, por exemplo, né? E de trabalhar também nesse clima, fazendo as provocações saudáveis na equipe, para elas se desenvolverem e também entregarem os resultados. Muito Ok? legal. Gente, eu quero fazer um convite para vocês. Até agora não chegou uma perguntinha. Pensa aí, você tem alguma pergunta para gente? Quer falar sobre essa conexão de startups e RH? Quer aproveitar esse dicionário ambulante que está aqui para gente? Porque eu já estou começando a fazer um dicionário aqui, enquanto gestão de pessoas, sobre tudo que envolve startup. E é Squad, Scrum Master, exponencial, escalável, entre outras coisas que vocês estão acompanhando. Então, tem pergunta, coloca pra gente. Quer chamar alguém? Manda esse aviãozinho. Tá curtindo? Coloca o coraçãozinho pra gente. E olha, que o Leandro já está trazendo algumas coisas muito importantes para a gestão de pessoas. Ele tem trazido a reflexão sobre um novo modelo de gestão que as startups têm experimentado, um novo modelo de forma das equipes funcionarem, as formas da gente dar autonomia para essas pessoas, mas não uma autonomia simplesmente pelo fato da responsabilidade, mas com empoderamento, com clareza de papel, uma autonomia para uma equipe inteira. Eles sabem onde tem que chegar, mas o como vão chegar está nas mãos deles. E o que isso traz de resultado e de motivação. E acho que isso já é um desafio para a gente que é de gestão de pessoas. A outra coisa é o incentivo dessa relação e dessa reflexão sobre liderança e equipe. Qual é o papel de um líder nesse momento? Como é que a gente consegue, de fato, alcançar resultados juntos com as nossas equipes? De que equipe nós estamos falando? Como é que a gente mapeia essas equipes, os seus diversos graus de maturidade e as possibilidades de desenvolvimento que essas equipes têm? E aqui eu quero fazer um convite para o Leandro, porque eu fiquei sabendo por aí no mercado que o Leandro andou gerenciando equipes de voluntários nesse modelo de gestão 3.0. E aí, Leandro, como foi a experiência? Como foi a condução dessa experiência e quais os resultados? Ok, vou comentar com você sim, só reforçando o que você falou, realmente essa lógica, né, da gestão 3.0 é algo que está sendo agora muito experimentado pelas organizações, independente até do porte, do segmento, do setor, enfim. E que a gente tem desafios nesse sentido. Você tocou num ponto muito interessante que é da maturidade da própria equipe, né? Tem equipe que ela não está preparada ainda para uma autonomia, né? Então, precisa de um processo de preparação, de desenvolvimento da equipe também para chegar nesse estágio, né? Então, são desafios interessantes, mas que os resultados que a gente tem depois que a gente implementa e que passa pela curva de aprendizagem, de adaptação, são realmente muito positivos. Então, o exemplo que você pediu é o seguinte, no ano passado, eu tive a oportunidade de gerenciar um projeto, mesmo estando parte do tempo lá no Canadá, né, antes de ter voltado, com 30 voluntários, né? Esse projeto envolvia um congresso, né? E a gente conseguiu fazer a gestão dessa equipe, né? Utilizando elementos
da gestão 3.0, como, por exemplo, a gente usou uma ferramenta que também não é recente, ela não foi lançada recentemente, mas tem sido mais difundida, que é o OKR, que é o Objectives and Key Results. Ela ficou famosa quando o Google começou a utilizar, mas já é uma ferramenta lá da década de 70, tá? Então, a gente utilizou essa ferramenta do OKR, que parte do princípio que, em vez de chegar para a equipe já com um plano pronto, a gente vai chegar ali para a equipe com diretrizes gerais e a gente vai construir juntos como que a gente vai, então, entregar o que se espera. Então, essas equipes também foram divididas como se fossem squads, né? Já que a gente usou esse termo, né? E cada um ali ficou, então, nesse papel de construir o seu plano, vamos falar assim, de 3 meses, sabendo o plano que eles iam entregar em um ano, né? Então, e a cada 3 meses isso ia sendo refinado, as pessoas compartilhavam, então, suas lições aprendidas, um squad buscava ver também o que era possível de ajudar na iniciativa do outro, né? E a liderança envolvida ali, né? Era muito um papel ali de facilitador, né? De fazer as devidas provocações também na equipe, né? Mas ao mesmo tempo ajudar no desenvolvimento, na autonomia de, por exemplo, em vez de dar as respostas, de voltar com a pergunta para as pessoas, né? Para que elas consigam pensar melhor e se desenvolver também, não só, por exemplo, no apontamento de um problema, de um risco, mas de uma construção de uma solução. E que não necessariamente a pessoa também ela tinha que fazer sozinha. Ela não estava trabalhando em equipe, então leva para a equipe, vamos conversar isso junto, como que em conjunto a gente pode superar esse obstáculo que está aparecendo, né? Então, esse movimento foi muito interessante, né? E que a gente pode entender o seguinte, poxa, mas uma equipe de voluntário, né? Porque o funcionário está ali recebendo um salário, não é? Ele tem ali, entre aspas, uma obrigação de estar presente, estar trabalhando, de mostrar resultado, mas um voluntário não necessariamente ele tem essa pressão, é uma questão muito mais pessoal dele, né? O tanto que ele está disposto a dedicar, né? E assim, a equipe de voluntários foi assim, foi ímpar enquanto atuação e enquanto resultados, né? Então isso fez com que eu até escrevi um artigo sobre essa experiência no ano passado, né? Então isso fez com que, assim, o patamar desse projeto ele fosse para um estágio muito superior do que a gente imaginava pela motivação que a equipe, engajamento que a equipe teve ao longo desse movimento. E com certeza, pelo perfil das pessoas, e que é importante a gente saber colocar isso em destaque também, que essa nova geração ela se motiva por questões diferentes do que a nossa geração, por exemplo, né? Então, assim, esse espírito da gestão 3.0, né, ele conquista, né, assim, várias pessoas, mas principalmente a geração nova, né, que, por consequência, lida também com a hierarquia de uma forma diferente. Então, quando a gente empodera as pessoas, a gente é surpreendido positivamente nesse sentido, né? Então, essa experiência do ano passado que você pediu aí, que eu estou compartilhando, tem muitos elementos nesse sentido e foram baseados em processos de gestão 3.0. Um ou outro exemplo dentro desses que a gente utilizou foi o Kudo Wall, que a gente começou a estimular entre nós mesmos, né, fazer elogios usando o Kudo Cards. Então a gente dava um elogio para a pessoa, né, colocava no nosso grupo ali de WhatsApp e inicialmente as pessoas eram surpreendidas positivamente, mas naturalmente, espontaneamente, as pessoas começaram também a fazer elogios aos colegas frente às entregas que eles faziam, frente às ajudas que um dava para o outro e assim por diante. Então, assim, é um clima realmente muito interessante, que deixa a questão muito mais leve, mas que, quando a gente fala assim, deixar mais leve, assim, a gente pode ter, talvez, até um preconceito de tirar a responsabilidade com o resultado. Não. Muito pelo contrário, as pessoas se orientaram muito ao resultado, porque elas se colocaram, de fato, no mesmo barco, no sentido de, olha, estamos todos juntos aqui, um tem um papel ali não só de fazer sua atividade, mas também de ajudar o outro e conseguir entregar o que a gente está de encomenda, né? Pessoal, olha que incrível. O que que a gente que tem o olhar e os desafios do RH pode trazer com essa experiência que o Leandro está colocando? Primeiro, são pessoas que dão o seu tempo. O que que faz com que as pessoas se engajem para doar o que elas têm de mais perecível?
que é o nosso tempo. Eu brinco que tempo está estragando mais fácil que a alface, porque a alface ainda planta e nasce outro. O tempo não tem jeito, passou, você não volta para ele mais. E na medida em que você empodera as pessoas se sentindo responsáveis e corresponsáveis. Elas entregando o melhor que elas têm. Elas fazendo um pedido de ajuda, no sentido de que eu não tenho que ser suficiente sozinho, mas ao mesmo tempo se jogando para tentar construir uma solução que talvez ninguém tenha. E a partir disso se comprometendo de forma autônoma com os resultados a serem realizados. E não é isso que a gente quer enquanto organização? Se gestão de pessoas é alcançar resultados por meio de pessoas, olha o exemplo que o Leandro trouxe aqui. E o que a gente pode pensar enquanto gestão de pessoas para tentar soluções inovativas e aplicáveis nas nossas organizações. E ele trouxe métodos muito significativos. O OKR é um método que eu entendo que a gente precisa refletir e pensar ele, inclusive, como forma de definir o objetivo do RH, como que você sabe se aquele objetivo está sendo alcançado, que indicador você vai usar para se fazer aquela proposta e ter foco de uma série de coisas que às vezes a gente tem que entregar e a gente não entrega nada, porque a gente não tem foco em nada. E o Kudo Cards, para uma tradução assim, né, pra gente, nada mais é do que pequenos cartões virtuais, nos quais eu digo como é bom trabalhar com você, como foi bom a gente dividir alguma coisa e como você fez daquele resultado alguma coisa melhor e me ajudou a ser melhor no dia de hoje, seja como pessoa, seja na minha entrega. E aí eu vou então agora, Leandro, te perguntar o seguinte: quais são os principais desafios de uma startup? Porque elas também têm desafios. Sim, as startups têm muitos desafios, né? Um dos principais desafios da startup, ainda mais startups aqui da nossa região, né? Em Minas Gerais, vamos falar assim, né? Que é um estado mais tradicional, conservador, né? Então, um dos desafios é justamente conseguir oferecer sua solução no mercado. Porque muitas vezes nós, né, seja estando já dentro de alguma organização, até como consumidores finais, nós somos muito desconfiados, né? Então a gente vai procurar saber o seguinte: ok, quem já tem uma solução dessa, né? Qual que é a trajetória dessa startup, né? O que ele já tem de quem ele já tem de cliente, o que eles já fizeram de interessante? Como a gente falou lá no início, startup é uma empresa nova, né? É uma empresa que não é muito grande, né? Então acaba que no final das contas começa a ter ali algum tipo de preconceito também no relacionamento com startup, que aos poucos está sendo superado. Mas um desafio é realmente conseguir entrar no mercado. E eu estou falando tanto com as pessoas jurídicas, mas também com as pessoas físicas, né? A gente tem pessoas que conseguem assim facilmente pegar novas tecnologias, já começar a utilizar, mas não é todo mundo que é desse jeito, né? Então, assim, conseguir oferecer essa solução é realmente um dos desafios, inclusive que fazem esse desafio faz com que as startups elas comecem a repensar, inclusive, a forma que elas vão abordar as empresas, por exemplo. Em vez de chegar lá para oferecer e fazer uma proposta comercial, de repente abordar a empresa para fazer um piloto. Né? Assim, você quer experimentar a minha solução sem eu cobrar por isso? Se você gostar, a gente negocia como pode ser. Né? Então é algo que para tentar vencer um pouco esse obstáculo, esse desafio. Né? Outro desafio também que as startups têm é de elas sobreviver ao vale da morte. É uma palavra forte, mas que é um conceito que a gente usa nas startups, que é o seguinte: muitas vezes as pessoas, os empreendedores, os fundadores, eles têm a sua ideia de startup, querem desenvolver startup. Algumas vezes eles se preparam com uma reserva financeira, às vezes não, né? E eles então vão com a cara e a coragem e vão enfrentar aí os desafios de empreender. A startup, como a gente falou, ela trabalha com tecnologias e muitas vezes com soluções inovadoras. Então, pelo desafio anterior que eu falei, que leva um tempo para ela conseguir entrar no mercado, ter essa credibilidade, começar a ter cliente e, consequentemente, começar a ter receita, o Vale da Morte é o momento que o empreendedor está tendo despesa, está tendo investimento, então o fluxo de caixa dele vai só diminuindo aqui, sem ter receita suficiente para ele depois entrar naquela curva que a gente falou mais cedo, de ser escalável. Né? Então, passar do Vale da Morte é um desafio que envolve muito resiliência do empreendedor, né?
dos fundadores, né? E que ele pode se preparar para isso, né? Existem no Brasil, em Minas Gerais e aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, como exemplo, né? Vários programas de pré-aceleração e de aceleração de startups, né? Que dão um apoio por mentorias, por treinamentos, workshops e também por aceleração propriamente de startup, onde as startups se mudam para esses locais e começam a ser provocadas para elas se desenvolverem enquanto negócio, né? E ali, então, elas começam a ter validações e construções também de forma catalisada, né, do que elas estão querendo propor. Então, isso, inclusive, é uma sugestão que eu dou para quem quer empreender, em vez de já chutar o balde, né, do seu emprego e de já começar ali com a cara e a coragem de empreender, de repente também experimentar a sua veia empreendedora, experimentar e validar a sua ideia antes de já começar a entrar com tudo nessa ideia, porque isso vai amadurecendo o seu negócio, amadurecendo o seu modelo de negócio, o seu produto, o seu modelo de gestão, o seu pensamento financeiro também, dentre outras competências necessárias para o empreendedor. Então, uma vez que a gente está mais encaminhado, e é claro que risco a gente sempre vai ter, né? Mas assim, a gente já diminui um pouco os riscos, aí a gente já consegue já criar essa empresa, dando continuidade e depois decidir o momento adequado de dedicar integralmente, né? Então, os principais Pessoal, desafios são vários, desculpa. vou destacar esses dois, tá bom? Pessoal, tô pensando aqui enquanto o Leandro tá falando. Olha o nosso papel de ajudar alguém que quer ir para uma carreira nova e às vezes não está conseguindo aprender e está indo para o Vale da Morte e o gato sobe no telhado, de pensar que às vezes a gente precisa de um acelerador interno. Uma pessoa que vai ensinar essa pessoa no trabalho e para o trabalho aprender o trabalho. Dar a mão para ela e ajudar tanto a ela se agarrar na carreira que ela gostaria, no desafio que ela tem e dar a oportunidade dela não morrer nesse sonho e chegar lá. E às vezes ser capaz de dizer para ela, olha, a proposta que você tem de carreira não me parece que é para você, junto com alguns elementos de maturidade para poder ajudá-la a avaliar, não decidir por ela. Porque eu entendo que o acelerador não decide pela pessoa da startup. Ele ajuda a pessoa da startup a avaliar melhor a viabilidade do negócio e, às vezes, não abrir mão de uma vaquinha que mantém ele até determinado momento e entender qual é o momento e se é o momento de abrir mão dessa vaquinha para ir para a startup. Mas a gente falou de desafio. Além disso que você acabou de contar de pré-aceleradoras, o que mais que a gente tem de oportunidade, Leandro? Bom, a gente tem desafios, mas a gente tem oportunidades também, né? Mas antes de falar de oportunidades, só reforçar um ponto que você colocou aí que eu achei muito interessante, né? Que é o conceito da aceleração de carreira ou então até de aceleração corporativa, né? Interessante, a aceleração de startup, da mesma forma que a gente tem esse conceito, né? A gente pode trazer ele também para outros contextos. Aceleração da carreira. Quem não gostaria de ter sua carreira acelerada? É claro que a gente não esse movimento não é de colocar os pés pelas mãos, né? Não trocar os pés pelas mãos, né? Mas de buscar meios de a gente crescer. Da mesma forma, aceleração corporativa. Como que eu consigo acelerar o crescimento da empresa, ou então a melhoria dos resultados, né? Ou então a melhor entrega, ou então agregar de valor das áreas e das empresas. Então, esse conceito de aceleração corporativa é muito interessante e que ele também pode ser utilizado com relações com startups, né? Mas enfim, vamos voltar à sua pergunta aqui. Você perguntou... Me dá um segundo, então. Olha o raciocínio. Eu quero aplicar isso a mim. Em 2016, comecei minha carreira como autônoma. E hoje, às vezes, eu não posso atender clientes porque eu não sou escalável. O que eu tive que fazer? Trazer parceiros para trabalhar comigo. Inclusive, alguns deles estão aqui, especialmente nessa live, são pessoas que eu adoro. A gente precisa entender que escalar faz parte da sobrevivência de várias organizações e de pessoas. Não são só startups. Então, esse convite que o Leandro está fazendo é muito importante. Será que o negócio que eu tenho é escalável? Ao depender de mim, eu sou proprietário ou próprio otário? Porque se eu ficar doente, o que acontece comigo? E olha as reflexões que nós, RH, precisamos a partir de
uma pergunta, uma conversa e escalando pensamentos. Pensar sobre o próprio pensamento e criar novas possibilidades de pensar. Isso a gente chama de pensamento elástico. Leandro, te devolvo a pergunta. Oportunidades de startup. Ok. Oportunidade é o seguinte, a gente falou mais cedo sobre aquela lógica de crescimento exponencial, né? Então, esse crescimento exponencial, ao mesmo tempo que a gente pode crescer clientes, a gente vai crescer principalmente receita. Receita, né? Din-din, né? Então, uma das oportunidades da startup é realmente ser uma oportunidade maior do que se ganhar numa Mega Sena, por exemplo, né? É claro que a proporção que a gente tem é que uma startup dá certo a cada 10. Números, por exemplo, de um Vale do Silício, por exemplo, que é um sistema um pouco mais maduro, né, de startup, já tem uma trajetória maior. Aqui no nosso contexto, a gente pode falar que uma dá certo a cada 200, 300, porque a gente tem um ecossistema um pouco mais novo, né? A gente não tem uma trajetória enquanto região aqui tamanha que a gente consiga já ter uma proporção de sucesso de startups, já, por exemplo, comparando com o Vale do Silício. Então, assim, envolvem riscos. Por outro lado, quando dá certo, dá muito certo. Né? Para vocês terem uma ideia, em São Paulo, alguns anos atrás, teve o primeiro desinvestimento num contexto de uma startup. A startup chama Zero Paper, né? E a aceleradora que atuou com a startup, ela deu uma entrevista na época falando que o retorno que ela teve no desinvestimento, dela sair da sociedade quando veio um investidor maior, né, foi o suficiente para ela pagar todos os investimentos que ela teve em todas as startups, inclusive as que deram errado, e ainda sobrou. Então, quando dá certo, dá muito certo. Então, uma das oportunidades que a gente tem é justamente de entrar em uma perspectiva que tem riscos, tá? Mas que quando dá certo, dá muito certo. Então, é algo que a gente pode deixar um legado, a gente pode conseguir cumprir um papel aí na sociedade, deixar uma marca aí nossa nesse sentido. Ao mesmo tempo, na mesma linha de raciocínio, é uma oportunidade também de chamar investidores. Porque se ele tem esse potencial de crescimento exponencial, né, a gente pode, com um produto já validado no mercado, com clientes já na nossa carteira, né, com uma marca sendo criada, com alguma credibilidade, já ser atrativo para a gente ter investidores. E esses investidores, que independente do porte do investimento, se é um investidor pessoa física, que a gente chama de angel, que são os anjos, ou pessoa jurídica, né, seja do seed money, que é o capital semente, ou então venture capital das empresas investindo nas startups, independente do nível aqui, né, sempre na linha do smart money, que é o quê? Não só entrar com dinheiro. O investidor ele entra com dinheiro, mas ao mesmo tempo ele também entra com conhecimento e com networking. E que tem um valor intangível que é muito interessante para a startup. Porque muitas vezes ela não está precisando ali do dinheiro. O dinheiro já está na promessa do crescimento exponencial. Ela está precisando ali dos meios de superar aqueles desafios que a gente falou. Por exemplo, da entrada no mercado. De conseguir entrar em grandes empresas que vão fazer, por exemplo, que outras empresas vão entrar pelo fato daquela empresa estar na nossa carteira, né? Então, a gente tem oportunidades que vão nessa linha financeira, mas também a gente tem oportunidades interessantes de conseguir criar um negócio do nosso jeito, né? Da forma que a gente gostaria de ter, de, entre aspas, não ter um chefe, né? De ser um empreendedor, né? De conseguir criar um modelo de gestão com valores que a gente acredita, né? Então, assim, a gente tem as vantagens também do empreendedor, né? E de fazer algo que realmente seja relevante aí para o nosso contexto. Ok? Pergunta que então não quer calar. Como que as startups podem ajudar a gestão de pessoas nas organizações? Nossa, essa pergunta aí é chave para a live de hoje, hein? Não é mesmo? Você começou com essa reflexão, não é mesmo? Mas é interessante que a gente pode falar que as startups elas podem ser simplesmente fornecedores de soluções para a área de gestão de pessoas. Mas isso é o mínimo que uma startup poderia fazer pela área de gestão de pessoas. Existem startups que dão soluções diversas, depois eu posso dar exemplos para vocês para a área de gestão de pessoas. Mas o que, no meu ponto de vista, a startup pode ajudar mais e contribuir com a gestão de pessoas é ser uma fonte de inspiração. De que forma? A gente viu aqui várias características das startups.
E eu conheço várias áreas de gestão de pessoas e várias organizações, não só aqui da nossa região, que estão nos seus momentos de transformação e que estão sendo provocadas pela auto-administração, pelo CEO e até pelas outras áreas, para a gente fazer coisas diferentes, a gente conseguir buscar resultados com formas diferentes, né? Para ter modelos de gestão também diferentes, né? Os próprios colaboradores também têm pressionado muito a gestão de pessoas, né? E nesse sentido, também, gestão de pessoas, buscar os seus insights, né? Buscar ter ideias, avaliando outras práticas, outros contextos, também pode ser a solução. Então, por mais que a startup pode oferecer uma solução, ser uma parceira da gestão de pessoas como provedora de solução, a startup pode ser um benchmarking para a gestão de pessoas que pode ter contato com como que essa startup está fazendo. Poxa, eles estão usando a parede para construir as ideias? Poxa, então está cheio de esportistas, esses esportistas servem para quê? Como é que eles usam esses esportistas? O que as pessoas sentem no ambiente dessa forma? Qual foi o benefício deles? Quais são os benefícios deles utilizarem isso? Será que isso daria certo no nosso contexto? Será que valeria a pena experimentar isso em alguma área que está demandando uma prática diferenciada? Né? Poxa, como que eles estão organizando? Você falou mais cedo do Squad, a gente conversou sobre o Squad. Eles estão organizando o Squad. Será que eu consigo fazer Squad também na nossa empresa? Peraí, eu preciso fazer isso na empresa inteira? Não, mas onde que eu posso experimentar isso aqui? E talvez experimentar na própria área de gestão de pessoas, né? Então, assim, que práticas que eu posso fazer buscando insights nas startups para me ajudar como gestão de pessoas a superar os desafios que eu tenho na minha própria organização, né? Então, esse que eu acho que é o nobre da relação da área de gestão de pessoas como startup. Não só de buscar soluções das startups, de softwares, de aplicativos, de processos, mas principalmente de insights, de modelos de gestão, insights de abordagens que podem ser também transpostas para o nosso contexto. Eu estou pensando aqui enquanto você está falando, eu tive a oportunidade de trabalhar numa startup com tecnologia e muito legal, porque eles faziam entretenimento para celular e coisas que me pareciam impossíveis e não óbvias, né? Eu tinha músicos que começavam a trabalhar meio-dia, porque eles tocavam a madrugada toda, então eles precisavam dormir em algum horário. E tocavam e gravavam músicas para o celular até aproximadamente 19, 20 horas e iam fazer show. E depois eles iam dormir. Eu tinha pessoas que faziam desenhos para a gente ter, por exemplo, os emojicons, né? E essas pessoas, elas funcionavam à noite, porque era a hora que descia a criatividade. E para a gente da gestão de pessoas, o trabalho tinha que ser dentro do horário normal de trabalho, de 8 às 17, de 9 às 18. E como é que você lida com esse desafio de se perguntar, e por que não? Então, eu acho que as startups também vieram para questionar aquilo que nos parece óbvio e não é. Leandro, nós temos duas perguntas fantásticas e a gente já está assim, quase no finalzinho da live. A Laura está te perguntando o seguinte: como é que você enxerga essas startups que são criadas ou que têm alguma associação com tecnologia desenvolvendo dentro das universidades? Ótima pergunta. Viu? Se a gente for ver modelos fora do Brasil, né, vou falar assim, Inglaterra, Coreia do Sul, por exemplo, que pós-guerra eles saíram assim do zero e são hoje em dia uma potência de inovação, são modelos que a gente, Israel, enfim, tem vários modelos aí pelo mundo, né, trabalham muito pautados em uma parceria entre três eixos, que é a da hélice tripla, né, que é governo, universidade e mercado. Né? Então, trabalhar nessa parceria para... A universidade ela tem um papel social. E não é só de formação de mão de obra. Né? Isso já é uma situação superada há muito tempo. A necessidade do mercado já é outra, não é só de formação de mão de obra. Né? Então, a universidade é uma fonte de geração de conhecimento e, por que não, de soluções para as dores do mercado. Né? Infelizmente, nós temos um contexto aqui, não só no Brasil, mas na América Latina, de questões ideológicas e ainda distanciam a universidade do mercado. Né? Mas, numa aproximação dessa, e modelos de sucesso no mundo a gente vê dessa lógica, né? A gente consegue ter um modelo que é mais sustentável e é muito interessante para a sociedade como um todo.
Então, quando a gente desenvolve uma tecnologia dentro de uma universidade e a gente consegue viabilizar e levá-la para o mercado, um dos movimentos mais nobres que a gente tem, né? E que geralmente, quando a gente traz isso do contexto da universidade, a gente traz ali uma situação que a gente busca um desenvolvimento do país e também o desenvolvimento da universidade, com propriedade intelectual, patente, royalties, enfim, onde a gente consegue financiar pesquisas, a gente consegue financiar também estruturas da universidade para ela continuar nesse papel social que ela tem, né? Então, acho que essa é uma pergunta muito interessante. Eu acho que isso é muito bem-vindo para o Brasil e para a América Latina, a gente ter mais iniciativas nesse sentido. Mas para isso a gente precisa de quebrar paradigmas da universidade, de tirar suas questões ideológicas e buscar ter uma consciência maior do seu papel na sociedade, de não só formar mão de obra, ter as suas graduações, mas de fazer suas pesquisas aplicadas também, não só as suas pesquisas de base, para conseguir apoiar o desenvolvimento da sociedade, né? Eu quero te trazer duas perguntas do Paulo Tavares, que são perguntas super pertinentes e eu já vou alinhar uma pergunta minha aqui também. A pergunta dele é o seguinte: de que forma a pandemia acelerou o surgimento das startups? E de outra monta, como é que os investidores estão sinalizando, né, em algum sentido, esse momento, a questão do apoio às startups? E aí eu já vou emendar a minha. Como que as startups lidaram com esse momento de pandemia? Perfeito. Então tem aquela expressão, né? Quando dá um limão para a gente, tem que fazer uma limonada, né? Então, assim, o empreendedor que está atento a esse momento do distanciamento social dessa pandemia, ele está explorando isso de tal forma para ele buscar entregar novas soluções, né? A gente falou mais cedo, aqui, por exemplo, do caso da Simpla, né? Que conseguiu transformar a plataforma dela, está para venda de ingresso, mas também tendo uma solução para viabilizar eventos remotos também, né? Então, assim, isso, toda crise, ela também tem oportunidades agregadas, né? Então, assim, mas depende muito de como a gente pode ter a nossa veia empreendedora pulsante ali para realmente explorar essas oportunidades que a gente tem até na própria crise, né? Na crise a gente começa a ter contato com outras dores, com outras necessidades. Então, isso faz com que não só as startups, mas todos os empreendedores oportunidades que a gente tem nesse contexto, né? As startups aqui da região que eu tenho contato, eu tenho percebido que o momento da pandemia, para várias delas, fez com que fosse algo muito pouco traumático, muito tranquilo. Por quê? Elas já estavam se preparando para os movimentos de home office, né? Que as grandes organizações ainda estavam com receio, mesmo que a legislação trabalhista atualizada recentemente já viabilizava essa possibilidade, né? Ainda tinham seus paradigmas, as organizações, que elas ainda não quebraram, né? Paradigmas de gestão, né? Daquela lógica, por exemplo, modelo de comando e controle, né? E ao mesmo tempo paradigmas tecnológicos também, né? Por exemplo, de segurança de informação, que é um assunto importante também, né? Então as startups, na sua leveza, na sua agilidade, já começaram, não que elas estavam prevendo um momento desse, né? Por motivos que também são organizacionais e financeiros, como por exemplo de viabilizar o crescimento sem ter que crescer fisicamente o espaço que as pessoas vão atuar, né? Viabilizando o trabalho de home office, né? E acesso a algumas competências, né? Alguns profissionais especializados em outras regiões do mundo até, né? Sem necessariamente estar fisicamente junto. Então, assim, as startups, com as características que elas têm de organização exponencial, né? E também com a sua inserção tecnológica, com a sua leveza de modelo de gestão, as startups já estavam buscando mecanismos desse sentido. Então, isso fez com que essa virada de chave fosse muito fluida, onde as Leandro, eu não sei pessoas se já é só estavam para. acostumadas, onde já tinham modelos de gestão já experimentados para pessoas. Você lembra que a gente falou da aula? Imagina, se eu vejo uma pessoa trabalhando remotamente, mas não está entregando como eu estou entregando, isso gera um desconforto. Então, o modelo de gestão não é só para a hierarquia de cima, só para fundador, para dono, é também entre os próprios pares ali também. Então, interessante, né, as experiências das startups da região que eu tenho contato, já nessa linha que eles estão já tendo.
Leandro, eu não sei se é só para mim. Pessoal, me dá um retorno. Nós estamos no finalzinho da live, mas eu tô sentindo que é uma dificuldade de ouvir a voz do Leandro e o vídeo dele. Vocês escrevem aí para mim se é só para mim, que se para vocês estiverem ok, nós estamos indo embora. Na verdade, eu queria que você trouxesse um exemplo de uma startup que fornece serviços para gestão de pessoas e queria que você já passasse, por favor, os contatos com os quais as pessoas podem conversar com você, ver o artigo que você falou que você publicou, saber um pouco mais sobre a sua experiência e finalizando, infelizmente. Ok, bom, as startups de Irlanda a gente chama de HR Techs, HR, né? TSH. Então, são startups de tecnologias de recursos humanos. Então, tem sites específicos, tem listas, mais listas de startups. Eu quero destacar uma apenas aqui de exemplo, até que nosso tempo está curto, que é a Team Hub, que é uma startup aqui da região que se destaca enquanto ter uma ferramenta de gestão cultural. Então, eles conseguem não só apoiar as organizações no diagnóstico da sua cultura, estabelecimento da sua cultura desejada, mas também de monitorar e gerenciar as ações que vão ser feitas para essa transformação cultural da atual para a desejada. Então, uma startup muito interessante, não só pela solução que ela tem, mas pelos fundadores que ela tem também. Então, muito interessante o papel humano, né, que os fundadores têm, os valores pessoais que eles têm, e que é uma startup que eu recomendaria todo mundo ter contato com. Ok? Você passa então os seus contatos para todo mundo, por favor? Bom, tem o contato Leandro Pinheiro Sintra ou Leandro Sintra, tanto no LinkedIn, Instagram, Facebook. Né? O meu e-mail é leandro@jbeo.com.br, ok? Caso vocês queiram entrar em contato, trocar uma ideia, trocar alguma figurinha, pedir alguma informação, fiquem à vontade. Eu sou uma pessoa que responde todas as mensagens, tá? Então a gente pode trocar aí as figurinhas que vocês queiram. Eu Leandro, eu queria falar quero um muito te pouquinho. agradecer. Vamos lá. Posso? Eu queria Aham. deixar uma mensagem também, que a gente fica falando tão bem das startups, né? Mas eu não queria deixar a impressão que todas as startups são também um mar de rosas. Né? As startups elas são formadas também por pessoas. Né? Os fundadores também são pessoas. Então, assim, as startups também, como toda organização, elas também têm suas imperfeições. Então é interessante também, nesse momento de relacionamento com startup, a gente sempre está atento também a gente avaliar as startups, avaliar as pessoas, né? Porque a gente está lidando também com organizações que têm as características de organizações, né? Então, com as suas imperfeições, pelo fato de a gente estar lidando com seres humanos. Então, eu não queria dar a impressão também que a startup é só um mar de rosas, né? As startups também, como toda organização, como todo ser humano, tem os seus defeitos, ok? Então, é interessante a gente buscar extrair o que há de bom. Perfeito? E agradeço a todos aí pela participação, agradeço a Juliana aí pelo convite. Leandro, eu que quero agradecer. É sempre muito bom trocar informações com você. Suas informações são muito densas, muito cheias de conteúdo, muito cheias de experiência, direcionadoras. A cada um de vocês que está participando, muito obrigada. Eu queria chamar a atenção para o RH. As startups estão aí para a gente olhar melhores práticas, para a gente poder ver alguns produtos e serviços que podem ser oferecidos para a gente como RH, mas também para nos alertar que nem tudo cabe para todo contexto. A gente precisa se provocar a conhecer coisas novas para escolher e entender se aquilo que está sendo feito pode ser aproveitado para ser aplicado ou pode ser aproveitado para não ser aplicado. Então, é isso que eu entendo, que startup tem tanto a ver com gestão de pessoas. Fica aqui meu muito obrigada ao Leandro, muito obrigada a cada um de vocês que participou, que colocou as suas perguntas, que fez do nosso dia um dia especial hoje. E eu quero convidar vocês. Amanhã nós vamos ter uma live com a Franciele Pedrosa sobre universidade corporativa. Quer saber um pouco mais sobre a importância da educação no resultado do negócio? Vem com a gente e participa amanhã também. Gente, muito obrigada. Leandro, até mais. Obrigada, viu? Até Obrigada, mais, Paulo, agradeço a todos. Rejane, Laura. Obrigado, Arlen, a todos vocês. Jana, muito obrigada por todas as contribuições. Beijo. Para aqueles que eu não falei o nome também, muito obrigada. Beijo.